minutinho. Bem, bom dia, né? Vamos a começar nossa videoaula de hoje, né? Falando sobre funções vetoriais. Funções vetoriais nós vamos a encontrar ao longo de nossa caminhada pela estrada da matemática ou áreas afins, né? Muito também vai encontrar na área da estatística, né? E das engenharias, né? Então, o estudo das funções vetoriais é uma extensão, na verdade, das funções reais, de uma variável real, que nós já vimos em cálculo 1, ou inclusive em matemática básica, né? Onde que podemos encontrar as funções vetoriais, né? Por exemplo, quando na física, né? Para estudar o movimento das partículas, né? Descrevendo sua posição, a velocidade, que seria o vetor tangente, né? A aceleração com respeito ao tempo t, né? Ali também são utilizados para descrever curvas, tanto no plano como no espaço. Certo? Aí aparecem funções vetoriais. Então, veja, vamos a definir, então, formalmente, o que se chama funções vetoriais. Nós temos aqui I, um subintervalo da reta numérica. Tá certo? Esse intervalo pode ser fechado ou aberto, semiaberto, semi-fechado. Ou pode ser todo R também, né? Dependendo da função vetorial. Então, decimos uma função vetorial, já o nome já é sugestivo, né? Vetorial de vetor, né? De variável real, é uma aplicação, tá certo? Da seguinte forma, né? O domínio dela vai ser o I, e o contradomínio ou a imagem vai ser Rn, né? Ou seja, para cada número real que pertence ao subintervalo I, vai corresponder um vetor em Rn, tá certo? Onde esses R1, R2 que aparecem aqui, né? São funções reais, ou seja, são funções da variável t a valores reais. Por isso são funções reais, tá vendo aqui? Essas funções também vamos chamar funções componentes ou funções coordenadas da função vetorial R. Tá certo? Então, R1, R2, Rn são funções reais. É importante, antes de qualquer outra coisa, saber o domínio, ou seja, qual vai ser o conjunto onde a função vetorial está bem definida, né? Então, vejamos aqui, né? Nós vamos a definir o domínio para, em princípio, para funções vetoriais de qualquer dimensão. Não, em particular, a que nós podemos visualizar ou ser mais tangível a nossa abstração, é quando o espaço é o plano ou o espaço tridimensional. Nesse caso, por exemplo, nós temos aqui uma função vetorial tridimensional. Aqui temos três componentes, né? F, GDT, F e G, aqui, aliás, está no plano, F e GDT. Você pode escrever assim, como um vetor aqui, ou como uma combinação linear dessas duas funções aqui. I e J, eles representam uma base ortonormal, né? Uma base ortonormal no sentido que são perpendiculares e são vetores unitários, tá certo? I, por exemplo, é o vetor 1, 0, componentes 1, 0, o J, componentes 0 e 1, certo? Então, você pode escrever assim em parênteses, assim, ou pode escrever assim, tá certo? E T pertence ao intervalo da reta numérica. Caso a função vetorial seja tridimensional, nós temos aqui três componentes, né? Ou uma combinação linear, esses aqui. Onde I, J, K, de novo, é um sistema ortonormal, uma base ortonormal, na verdade, né? O I, o vetor de coordenadas 1,0,0, o J, o vetor com coordenadas 0,1,0, e K, um vetor de coordenadas 0,0,1. Certo? São vetores unitários. E eles são mutuamente ortogonais. Então, decimos, para encontrar o domínio de uma função vetorial, nós primeiramente temos que encontrar o domínio de cada uma das funções componentes. No caso bidimensional, por exemplo, encontramos o domínio da função f aqui e o domínio da função g. Certo? Uma vez encontrado o domínio das funções aqui, para dizer qual é o domínio da função vetorial, nós temos que fazer a interseção desses dois domínios. Então, o domínio de uma função vetorial seria o domínio comum, onde todas as funções componentes estão bem definidas. Ou possui sentido a função vetorial. Tá certo, então? Então, para encontrar o domínio de uma função vetorial,
primeiramente, você encontra o domínio de cada uma das funções componentes, né? Ou funções coordenadas. Após feito isso, aí você faz a interseção de todos esses domínios. Então, o domínio comum seria, então, o domínio da função vetorial. Vamos a ver alguns exemplos. Vamos a considerar a seguinte função vetorial no espaço, né? Veja que aqui nós temos uma função com 3 componentes, né? A primeira função componente que vamos anotar com ft vai ser cosseno de t sobre t ao quadrado. A segunda função componente é g de t igual ao logaritmo neperiano de 1 menos t. E a terceira componente, h de t, vai ser raiz quadrada de t. Certo? Decimos então que, para a definição de domínio, né? Ela vai estar bem definida no conjunto onde todas as funções componentes estejam bem definidas. Então, primeiro vamos calcular o domínio de cada uma das funções. A função f de t é dada por cosseno de t sobre t ao quadrado. Obviamente, essa função está bem definida para todo R, exceto 0. Por quê? Porque no 0 se anula o denominador. Então, o domínio da função f vai ser todos os reais, exceto o 0. A segunda função, né? G de t é igual ao logaritmo neperiano de 1 menos t. Por definição do logaritmo neperiano, ele tem sentido só se o número, que nesse caso seria 1 menos t, é maior que 0, né? Então, aqui 1 menos t tem que ser maior que 0. Ou seja, t tem que ser menor que 1. Ou seja, t pertence ao intervalo de menos infinito até 1. Como está aqui, né? E, por fim, a terceira componente, que seria a raiz quadrada de t. Essa função está bem definida para t maior ou igual a 0. Certo? Conforme indica aqui. E assim, então, temos cada função componente tem seu respectivo domínio, não é? Só um minutinho, aqui está entrando. Natália, é o nome que faltava. Acho que é Natália, não era Valéria. Tudo bem. Voltamos, né? Então, encontramos o domínio de cada uma das funções. Então, para dizer qual é o domínio da função vetorial, nós temos que fazer a interseção de qual? Todo R exceto 0, todo T que pertence ao intervalo de menos infinito até 1 aberto, e de 0 até infinito. Bem, na primeira vez é que não contém o 0. Então, o 0 não pode ser parte do domínio comum, certo? Então, aqui está aberto em 0 já. E o 1 também, como aqui o 1 está aberto, né? Então, o 1 não pode ser fechado. Então, esse aqui seria o intervalo. Nesse intervalo de 0 a 1, consideramos que todas as funções componentes da função vetorial estão bem definidas, né? Portanto, dizemos, então, que o domínio dessa função vetorial é o intervalo aberto de 0 até 1. Bom, outra coisa importante que estudamos além do domínio, né? Eu vou colocar uma lista do domínio e função para vocês complementarem isso aqui, né? Mas, geralmente, como se calcula o domínio, como dizia, né? Calcula primeiro por separado o domínio de cada uma das funções componentes, aí depois faz a interseção. Uma coisa também ligada com funções vetoriais, definição importante sobre limite e continuidade de funções vetoriais. E a introdução é muito parecida com o caso das funções reais, salvo algumas exceções, né? Que temos que ter cuidado. Então, de fato, então, veja aqui, vamos a definir, então, o limite de uma função. Seja o R uma função vetorial n-dimensional. Estou aqui fazendo a definição, está escrevendo para uma função n-dimensional, mas tranquilamente vale para bi, tri, tetra, penta, o que você quiser, né? Basta trocar n para a dimensão que você precisa, certo? Então, seja aqui uma função vetorial, a valores em Rn, e T0 é um número real. Então, diz-se que A, vejam que A é um vetor numérico aqui, né? A, um vetor numérico com n componentes, A1, A2, até n, né? É o limite da função R, ou seja, o vetor A, vetor numérico, é o limite da função vetorial R, se dado o epsilon arbitrário positivo, existe um delta que depende desse epsilon, também positivo, arbitrário, positivo, tal que para todo T que pertence à vizinhança de T0,
Na verdade, seria a vizinhança furada, né? Veja aqui a desigualdade aqui. Essa desigualdade que está aqui é estritamente maior que zero. Ou seja, T não pode ser T0. Tá certo? T não pode ter zero aqui. Porque se T é igual a T0, aqui teríamos zero. E zero não é maior que zero. Tá certo? Então, isso aqui se diz para todo T pertencente à vizinhança furada de T0. Ou seja, você faz a vizinhança de T0 e exclui o pontinho T0. Segue que a norma, veja que nós já estudamos isso na aula anterior, né? A norma do vetor, da diferença do vetor R com relação a A, ou a distância de R com relação a A, é menor que o epsilon. Essa seria a definição matemática, não é? E a notação que se usa geralmente para isso é o limite, né? Limite da função vetorial quando t tende para t0 igual ao vetor numérico A. Da definição, nós temos um teorema importante. Qual é a definição, né? Veja aqui. Seja R, uma função vetorial definida no intervalo I, a valores no espaço dimensional Rn. Certo? A cada de R tem essas componentes, R1, R2, Rn, né? Então, cada componente vai depender do T, certo? E seja T0, pertence a R, um número real, né? E aqui tem o A, um vetor numérico. Então, né? O limite da função vetorial quando t tende para t0 é igual a o vetor numérico A. Se, é somente se, existem os limites de cada uma das funções componentes da função vetorial. Por exemplo, aqui, quando i é igual a 1, existe o limite da primeira componente, R1. Quando i é igual a 2, existe o limite da função componente, certo? Isso aqui significa que existem os limites. E aqui nós temos a expressão se, é somente se, né? Que vocês já devem estar acostumados quando estudando já matemática superior aqui na universidade, né? Se é realmente se, que a matemática se chama ida e volta, né? Ou condição necessária e suficiente. O que significa isso? Se você assume que vale o lado esquerdo, você precisa provar o lado direito. Se você assume que vale o lado direito, você tem que verificar que vale o lado esquerdo. Certo? Por isso que se chama se, é somente se. Então, vamos aprovar isso aqui. A prova não é muito difícil, né? Então, vamos fazer rapidinho. Vamos a supor que o limite, vamos a comprovar a condição necessária. Ou seja, vamos a supor que vale essa parte que está aqui. Certo? Vamos supor que exista o limite. E vamos a verificar a parte direita. Bom? Vamos supor que existe, né? O limite da função vetorial, e esse limite vai ser igual ao vetor numérico A. Ou seja, matematicamente, o que significa, né? Para todo S maior que E, a definição que nós acabamos de ver na nossa slide anteriores, né? Existe um delta que depende de epsilon, também positivo, tal que para todo T que pertence à vizinhança furada de T0, segue que a norma de R com relação ao vetor numérico A é menor que epsilon. Tá certo? E aqui então, vamos detalhar, então. Aqui é fácil ver o seguinte, né? Veja, aqui nós temos aqui um módulo. Veja, aqui eu não escrevi duas linhas verticais. Duas linhas verticais parecem norma quando você quer saber o comprimento de um vetor. Mas aqui, no entanto, só está escrito um palitinho, né? Módulo. Por quê? Porque as funções componentes, todas são funções reais. E aqui, aí, é também a componente do vetor numérico A, né? Então, veja que quando i é igual a 1, por exemplo, aqui tem a distância de R1 menos A1. Quando i é igual a 2, R2 menos A2, assim por diante, né? Então, veja que essa diferença de módulo que está aqui, ela vai ser menor ou igual que a raiz quadrada da soma da diferença aos quadrados de todas as componentes que está aqui. Está vendo aqui? Na verdade, isso aqui seria que raiz quadrada do que? De x1 menos a1 ao quadrado, mais x2 menos a2 ao quadrado, mais até chegar até xn menos an ao quadrado. Pois aqui você está considerando todos as diferenças dos componentes. Aqui você está considerando só uma diferença. Portanto, é menor ou igual. Certo? Mas, no entanto, essa parte que está aqui dentro do corchete, aqui, né? Tudo aqui é igual ao quê? É a norma de R com relação a A. E que, como nós sabemos que ela converge, então essa aqui é menor que epsilon. Ou seja, também o módulo de RI menos AI, ele é menor que epsilon. E isso aqui implica que existe o limite de RI
da componente RI sendo igual a I, né? Existe esse limite. Então, nós provamos a ida. Agora, a volta, né? Agora, vamos suponer que existem os limites das funções componentes do vetor, da função vetorial. Certo? Para todo. Então, dado epsilon, de novo, né? Aqui, pela definição aqui, existe um delta aí, também que depende de epsilon, tá? Que para todos os t na vizinhança fora de zero, né? Segue que RI menos AI, a gente pode escrever assim. Como ela converge, então você pode escolher o epsilon dessa forma. Epsilon sobre raiz quadrada de n. Tá certo? Então, aqui vamos escrever, veja aqui, a norma de R com relação a A. Essa aqui vai ser igual a essa raiz quadrada que está aqui. No entanto, se você observa que cada um dos parênteses que aparecem aqui na raiz quadrada, né, que vai ser somatório dos parênteses aqui, o que vai acontecer aqui? Aqui vai ser o quê? Menor que epsilon sobre raiz quadrada de n. Quando você levar ao quadrado, vai ficar epsilon ao quadrado, né? Sobre n. Como você tem n fatores, vai ficar então assim. Vai ficar n sobre raiz, vezes epsilon ao quadrado sobre n. Cancela n, vai ficar raiz quadrada, né? Raiz quadrada de e quadrada fica epsilon. Tá aqui. Tá certo? Então, ficou dessa forma que tá aqui. Daí, provamos então que se isso aqui verifica, então significa que existe um limite da função vetorial e ela é igual ao vetor numérico A. Bom, o importante então é guardar esse resultado que está aqui, né? E esse resultado nos permite facilmente calcular agora os limites de funções vetoriais. Ou seja, para calcular o limite da função vetorial, basta calcular os limites de cada função componente. Uma vez calculado o limite de cada função componente, então dizemos então que o limite da função vetorial vai ser igual àquele vetor cujos limites foram calculados com antecedência. Bom, vamos agora, tal como indica aqui, por exemplo, né? Quando você vai calcular o limite da função vetorial, basta agora calcular os limites de cada um dos componentes. Isso aqui. Que vai facilitar, né? Assim fica mais fácil. Vamos ver um exemplo, né? Temos aqui a função vetorial, R, componentes, t exponencial de t, a segunda componente, seno de t sobre t, e aqui a terceira componente, logaritmo de 1 menos t. Certo? Determine o limite da função vetorial quando t tende a zero. Tá certo? No limite, aqui não nos interessa saber o t igual a zero. Nós queremos saber os pontos próximos de t, quando tende a zero, tá certo? Os pontos próximos que estão de zero, tá certo? Ou seja, na vizinhança furada de zero, né? Desconsidera o zero. Os próximos, quais seriam, por exemplo, né? Ponto 0,001, 0,0015, por exemplo. Ou menos 0,015, menos 0,08, certo? Que está à esquerda e à direita. Perfeito? Então, vamos calcular, então. O limite, esse aqui, da função vetorial aqui, é igual ao vetor com os limites de cada um dos componentes. O primeiro limite, o limite da primeira componente, né, é fácil de encontrar. Quando t tende a zero, aqui tem t igual a zero, e a exponencial de t vai dar a 1. 0 vezes 1 dá zero. Aqui dá zero. E aqui, o segundo limite é o limite fundamental, né? O primeiro limite fundamental. Esse aqui vai ser igual a 1. Seja t tende a zero pela direita, pela esquerda, sempre vai ser igual. E o segundo limite, quando t tende a zero, vamos ficar limite do logaritmo neperiano de 1. O logaritmo neperiano de 1 é zero, né? Zero é a constante, portanto, o limite é a própria constante, zero. Ou seja, o limite vai ser o vetor unitário, J, né? Como é de 0,1. Ou seja, que significa que essa função vetorial, quando t tende para zero, ele se aproxima do vetor J. Ele é um vetor unitário que está na direção positiva do eixo das ordenadas. Né? O próximo exemplo. Temos a seguinte função vetorial. Primeira componente, exponencial de t menos 1 sobre t.
A segunda componente, 2 sobre t mais 1, e a terceira componente está aqui, né? Perfeito? Então, determinar o limite da função vetorial quando t tende a zero, né? Veja que aqui, tanto a primeira componente como a segunda componente, eles não estão definidas quando t é igual a zero. Quando t é igual a zero, não está definida isso aqui, né? E a segunda, t igual a zero, temos uma determinação. Aqui teria zero e aqui também teria zero aqui na. No entanto, nós não queremos ou não estamos interessados em t igual a zero. Estamos interessados nos pontos próximos de zero, né? Então, vamos calcular os limites por separado. Limite da primeira componente, limite da segunda componente e limite da terceira componente. O limite da primeira componente, se você substituir t por zero, o que vai acontecer? Aqui vai dar 1 menos 1, 0. T por zero aqui. Então, vai ficar 2 aqui. E, por fim, o terceiro limite. O terceiro limite, de novo, é uma indeterminação. Se t tende para zero, aqui vai ficar zero, e aqui vai ser raiz quadrada de 4 é 2, menos 2, 0. 0 por 0, né? Aplica de novo o L'Hopital. Aplicando o L'Hopital e calculando o limite, vai ser 1 quarto. Certo? Então, o limite da função vetorial, ou esse vetor que está aqui, ou uma combinação com a base ortonormal, né? E JK, que pode escrever assim. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Podemos prosseguir? Tranquilo, vamos lá, então vamos continuar. Aqui temos umas operações com relação aos limites, né? Tal como tínhamos para limites de funções reais, certo? Aqui sejam R e S, duas funções vetoriais, certo? R e S são duas funções vetoriais. Tais que o limite da função vetorial R é igual ao vetor numérico A, quando t tende para t0, né? A mesma coisa com relação ao limite da função vetorial S, quando t tende a t0, aqui t0, faltou t, aqui t0, né? Igual a B, o vetor numérico B, certo? E aqui f é uma função real, tá vendo aqui? F está definida em R, domínio em R, pode ser todo R, uma parte de R, né? E a valores reais. E lambda é um escalar. Tal que existe o limite também da função f, né? O limite da função é f quando t tende a t0 é igual a f grande, certo? Então, né? O limite, quando você quer somar ou subtrair essas funções vetoriais, quando t tende a t0 é igual a a mais ou menos b. O limite da função vetorial r multiplicado por escalar lambda é o quê? Sempre você pode colocar a constante fora do limite. Então, ficaria lambda vezes limite de R. Como o limite de R é A, então fica lambda A, né? E aqui também temos aqui o caso de uma função vetorial multiplicado por uma função real. Quando vai pegar o limite vai ser igual ao valor do limite da função f, que nesse caso é f grande, vezes o limite da função r, que no caso, por hipótese, é o vetor numérico A. E aqui também temos aqui o limite da norma da função vetorial R vai ser igual à norma do vetor numérico A. Certo? A demonstração dessas afirmações não são difíceis e vai seguir a definição, né? Certo? Então, vamos a assumir que nós sabemos demonstrar essas fórmulas aí, as 4 fórmulas. Bom, tudo bem? Então, vamos agora introduzir também outra importante definição, se chama continuidade de uma função vetorial. Também dizíamos que a continuidade da função vetorial também pode ser introduzida de forma análoga ao caso das funções reais. Certo? Então, existe uma pequena diferença, uma diferença entre limite de uma função e continuidade de uma função. Existe uma relação entre elas, mas também existe uma diferença que nós vamos agora a perceber qual seria essa aqui, né? Veja aqui, seja R uma função vetorial definida no intervalo I, subintervalo da reta numérica, a valores no espaço Rn, certo? E T0, um ponto que pertence a I.
Uma coisa que quando a gente estudava limites de funções vetoriais, vejam que era irrelevante ou não importava o valor da função t no ponto t0. Nós estávamos interessados em saber qual é o comportamento da função vetorial na vizinhança de t0, não no próprio ponto t0. Agora, quando estudamos funções, vamos estudar a continuidade de funções, agora sim, é importante saber que agora o t0 vai pertencer ao domínio da função, o t0. Veja que quando temos limite, o t0 nem sempre pertencia ao domínio da função. Não é interessante, é irrelevante. Mas agora sim, o t0 pertence ao domínio da função, né? Então, decimos que a função vetorial R é contínua nesse ponto t0, se dado epsilon maior que zero, arbitrário, existe um delta que depende de epsilon, também positivo, tal que para todo t pertence aí, com... Vejam aqui a diferença com a definição do limite. Quando definimos o limite aqui, nós teríamos que esse módulo aqui era maior que zero, né? Por quê? Porque o t não era necessariamente igual a t0. Aqui não estamos permitindo, aqui o t pode ser t0. Tá certo? Por isso não tem aqui estritamente aqui. Ou seja, aqui não é uma vizinhança furada, é simplesmente uma vizinhança de t0, né? Então, para todos os pontos da vizinhança de t0, que pode ser o próprio t0 também, segue que a norma de RT com relação a RT0 é menor que epsilon. Certo? Essa é a definição de função contínua. Praticamente a mesma diferença que existia para funções reais. Bom, se vocês lembram um pouquinho. Então, em base a essa definição aqui, ele pode ser reduzida ao seguinte limite, né? Nós podemos dizer, então, que a função vetorial é contínua em t0 se o limite da função vetorial quando t tende a t0 é igual ao valor da função vetorial em t0. Aqui vamos a fazer aqui um pequeno comentário, tal como é feito para o caso de funções contínuas em R. Quais são esses comentários que vamos fazer? Para nós poder usar essa definição que está aqui, que seria mais fácil, né, e mais prática, temos que fazer duas coisas. Primeira coisa, né? Nós temos que verificar que a função está bem definida em t0. Ou seja, existe a função vetorial valuada no ponto t0. Tem sentido, ou seja, t0 faz parte do domínio. Primeiro. Segundo, existe, vamos separar aqui, existe esse limite que está aqui. Esse limite. Quando você vai calcular o limite da função vetorial, quando t tende para t0, o limite vai ser igual a um vetor numérico, concorda? Segunda coisa. Existe o limite que está aqui, e o limite é um vetor numérico, perfeito? Nós sabemos qual vetor numérico. E terceiro caso é o seguinte, esse vetor numérico que calculamos no limite tem que ser igual ao valor da função vetorial calcula em t0. Então, com essas três exigências, então decimos que nós podemos usar essa definição que está aqui. Tudo bem? Eu vou perguntar para ver se ficou claro essas observações. Suélio, Alessandra, Lucas. O que mais temos aqui? Laércio, Natália, Rafael. Sim, Alessandra. Ok, sim. Sim, não? A Alessandra parece que queria perguntar alguma coisa. Vamos ver. O limite é o t0. O limite é o t0 tem que existir. O t0 é o parâmetro para o qual tende o t, né? O t0 pode ser qualquer parâmetro, 2, 3, depende do intervalo. Pode ser 0 mesmo, né? Obviamente, você vai dizer qual é o t0. Agora, o limite pode existir ou não, né? O T0 pode ser qualquer que você faz. Eu quero calcular o limite quando tende a T0. O T0 pode ser qualquer. Pode ser 100, pode ser 1 milhão, 0, menos 4, qualquer número. Agora, o limite, ele pode existir ou não, né? Dependendo do T0. Então, feitas essas considerações, então, e nós dizemos aqui uma função vetorial não é contínua quando ao menos uma das três observações que eu escrevi agora não são satisfeitas. Quais, por exemplo?
a função não é definida em T0, a função vetorial. Então, se não é definida, então você de cara fala, a função não é contínua nesse ponto. Não existe o limite. O limite da função vetorial, T0. Perfeito. Se não existe o limite, então a função não é contínua. Mas pode existir o limite e ser um vetor numérico. No entanto, esse vetor numérico obtido do limite é diferente do valor da função em T0. Da função vetorial em T0. Tá certo? Então, se uma delas não satisfeita, então de cara dizemos que a função não é contínua. Nós vamos ver alguns exemplos para reforçar a definição. Tá bom? Vejamos aqui. Antes do exemplo, vamos a só deixar aqui uma pequena afirmação, né? Seja R uma função seja R uma função vetorial aqui e com esses componentes que está aqui e T0 pertence ao domínio. Então, a função R ela é contínua em T0 se cada um de seus componentes RI for contínuo em T0. A mesma coisa para limites, certo? Então, para você estudar a continuidade de uma função vetorial, basta estudar a continuidade de cada um das componentes. Tudo bom? Tá. Vamos lá, então, vamos ao primeiro exemplo. Nós temos a seguinte função vetorial. A função vetorial é definida da seguinte forma, né? A primeira componente é exponencial 4t, a segunda componente seno ao cubo de t sobre t ao cubo, e a terceira componente é logaritmo de 1 mais t. Vejam que essa função vetorial aqui, nós vamos a definir para todo t diferente de zero. No entanto, se t é igual a zero, então a função vetorial vai ser definida por esse vetor que está aqui, 1, 0. Certo? Então, assim, a função vetorial está definida para todo t real, só que se t é diferente de zero, a função vetorial está definida dessa forma que está aqui. Se t é igual a zero, a função vetorial é esse vetor numérico aqui. Tá certo? E aqui eu já escrevi que ela é contínua em T0. Então, vamos explicar por que ela é contínua em zero. Tá. Perfeito. Veja que aqui o problema é zero, né? Não é só um outro ponto, só zero. Primeira coisa que, como dizer, que vamos aqui, para aplicar esse limite que está aqui. Primeira coisa que temos que observar é o seguinte, se a função está definida no ponto T0. Obviamente, quando t é igual a zero, a função está bem definida e é igual ao vetor 1, 1, 0, tá certo? Então, o primeiro passo está verificado. Então, a função está bem definida em T0. O segundo passo, vamos a calcular o limite da função vetorial, quando t tende a zero. Quando t tende a zero, obviamente, vamos a usar essa expressão que está aqui. Veja que o t tende a zero. O t não é zero, tende a zero. Então, estamos nesse caso que está aqui. Vamos a calcular aqui. O limite da exponencial de 4t, quando t tende para zero, é quanto? É 1. Vamos a guardar isso aqui. É 1, né? O limite da função seno ao cubo de t sobre t ao cubo, quando t tende a zero, esse limite é igual a quanto? É igual a 1. Tá bem, né? E o limite do logaritmo de 1 mais t, quando t tende para zero, é igual ao logaritmo de 1. Logaritmo de 1, 0. Tá certo? Então, temos o vetor 1, 1, 0. Esse é o limite. E a terceira parte, temos que verificar que o limite da função vetorial tem que ser igual ao valor da função vetorial no ponto T0. De fato, o limite aqui quanto foi? 1, 1, 0, né? O vetor 1, 0. Que corresponde ou é igual ao valor da função vetorial no ponto T0, que seria 1. Por esse motivo, dizemos então que essa função vetorial é contínua. Vejam aí se ficou claro a explicação, apesar que não escrevi os detalhes, né? Mas eu expliquei. Tudo bom, Alessandra, Laércio, Lucas, né? Tudo. Ok. Beleza, muito bom. Então, vamos lá, então. Agora vamos a dar um exemplo de uma função vetorial que não é contínua quando existe o limite. Vejam que a função existe o limite, mas... Vejamos aqui. Eu tenho aqui a função vetorial dada da seguinte forma, né? Tal como anterior, como o exemplo anterior. A primeira componente dessa função vetorial é 1 mais 2t. Tá aqui. A segunda componente, seno de 2t sobre t. E a terceira componente, arco tangente de t. Isso aqui, a função vetorial define-se quando t é diferente de zero. Certo? E a função vetorial vale 1,10 se t é igual a zero. Então, a primeira coisa que nós percebemos é que o limite, aliás, a função está bem definida em t igual a zero. E o valor de r de zero é igual ao vetor que está aqui, perfeito?
Outra coisa que vamos a verificar é saber o limite da função vetorial quando t tende para zero. Então, vamos a usar essa expressão que está aqui, né? A primeira aqui, é essa aqui. Vamos calcular o limite. O limite da primeira componente, quando t vai para zero. Quando t vai para zero, aqui tem 1, aqui vai ficar 0. Então, vai dar 1. Vamos acordar. Aqui dá 1. O limite da segunda componente, quando t vai para zero, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2. Certo? Vai ser igual a tal como coisa aqui. É 2. E o limite da terceira componente, então aqui temos 1,2, né? Agora falta calcular o limite da terceira componente. O limite da terceira componente, arco tangente de t, quando t tende para zero, dá 0. Tá certo? Então, veja, o limite da função vetorial quando t tende para zero é o vetor numérico qual? 1, 2, 0. Perfeito? Existe o limite, então. Agora, falta que comparar. O vetor numérico obtido do limite tem que ser igual ao valor da função, ou ao vetor da função vetorial em 0. Então, o limite é quanto? É 1, 2, 0. E a função vetorial no T0 vai ser igual a 1, 1, 0. Portanto, é diferente, né? Não temos 1, 2, 0. E aqui temos 1, 1, 0. Portanto, a função é descontínua. A função não é contínua em 0, porque não é satisfeita que o limite é igual ao valor da função. Ou seja, vamos voltar aqui. Ou seja, no limite você obteve um vetor numérico diferente do valor da função vetorial no ponto 0, né? Tá bom? Então, esse exemplo aqui. Mais um exemplo. Aqui eu tenho um exemplo de uma função vetorial que não é contínua quando não existe o limite da função vetorial em um ponto 0, quando o t tende para 0, certo? Veja que nós temos a função vetorial dessa forma que está aqui. E isso aqui é para todo t diferente de 0, né? Então, aqui o problema dele é o 0, tá certo? É o 0, né? Bom, veja que a primeira componente, a gente pode redefinir o valor da função no ponto t0 com relação à primeira componente. Como já vimos aqui, esse limite que está aqui quando t vai a 0 é igual a 1/4, né? Não é igual a 1/4. Então, você pode redefinir, se é possível, né? A função vetorial no ponto 0, sendo a primeira componente 1/4. Aí seria perfeito. Agora, vamos ver a segunda componente. A segunda componente que está aqui é o t vezes logaritmo de periano de t. Então, essa função existe para todo t maior que 0. Então, calculando quando t tende a 0, né? Esse limite que está aqui, esse limite que é igual a 0. Tá certo? Aqui eu uso o L'Hopital, é 0, né? Mas, no entanto, essa função não está definida em 0. Não tem de como você definir essa função t logaritmo de t quando t é igual a 0. Não tem de que forma, nenhuma forma, né? Porque nós sabemos que o logaritmo de t, quando t tende para 0, pela direita, ele tende para menos infinito. Se tende a 0 pela esquerda, ele não existe. Realmente não tem sentido nenhum. Então, não tem como você definir essa função em t igual a 0. Ou seja, o que significa? Apesar que existe o limite quando t tende para 0, no entanto, a função não está definida em t igual a 0. Tudo certo esse exemplo? Ficou claro? Então, temos uma combinação de vários casos para dizer que uma função vetorial não é contínua, né? Dependendo disso. Deixa eu ver aqui. Tranquilo, né? Perfeito. Vamos parar. Agora vamos dar a interpretação geométrica das funções vetoriais, né? Que é importante também. Veja aqui. Temos aqui a RT, uma função vetorial. Vamos chamar tridimensional, né? Tem três componentes. Podemos escrever assim ou assim, como dizia, né? Uma função vetorial contínua. Ela é contínua em todo o intervalo. Quando se diz é contínua em todo o intervalo? Quando ela é contínua em todos os pontos do intervalo. Certo? Em cada ponto do intervalo ela é contínua. Então, vamos a definir a curva, que vamos a chamar gama. CG aqui, né? Em grego. Definimos a curva gama em R3, como sendo, né? Veja como que vamos a definir essa curva gama. Como o conjunto de pontos em R3, tal que as componentes vão ser F, G e H. E o X, a primeira componente é igual a FT, a segunda componente é GDT,
e a terceira HDT, né? E T pertence aí, um subintervalo de R. As equações x, y e z são chamadas equações paramétricas da curva gama. E, obviamente, T é o parâmetro, né? De onde vem o nome deles. Então, nós podemos interpretar a curva gama como sendo traçada pelo ponto final de um vetor posição. Você pode imaginar um vetor posição, não? Vetor posição é aquele vetor onde a origem coincide com a origem de coordenadas, né? E o ponto final está em qualquer ponto no espaço, nesse caso, né? Então, nós podemos interpretar a curva gama, né, como sendo traçada pelo ponto final de um vetor posição, do ponto M, por exemplo. E M tem essas componentes que estão aqui. E, obviamente, à medida que você T vai mudando no intervalo I, o ponto M ele vai mudando de posição no espaço. Ou seja, o traço de uma curva é a imagem da função vetorial. À medida que você vai mudando o T, você vai obtendo diferente valor da imagem da função que está aqui. Então, essas imagens que está aqui vai ser o traço da curva, né? Tudo bem? Assim, vamos a graficar isso para ficar mais claro, né? Tem aqui R3, e aqui nós temos, essa aqui seria para nós daqui de U até M, seria a vetor posição, tá vendo aqui? À medida que você vai mudando o T, você vai ocupando diferentes pontos. Então, os diferentes pontos do vetor posição aqui, ele vai determinar a curva, né? O traço da curva. Obviamente, aqui tem algumas definições da curva orientada positiva, orientada negativa, né? A orientação positiva é quando o parâmetro T, ele percorre, por exemplo, o intervalo de A até B, por exemplo. Ele vai de A até B. E a orientação negativa é quando faz o percurso em sentido oposto. Tá certo? Veja que aqui vamos fazer uma pequena distinção entre curva e traço. Uma curva e traço. Vamos ver através de dois exemplos, né? Vamos a considerar primeiro exemplo. O primeiro exemplo descreva a curva definida pela função vetorial. Então, agora nós aprendemos agora pela interpretação geométrica, né, que toda curva pode ser escrita de forma vetorial, né, por uma função vetorial. Então, tá certo. Essa função vetorial aqui vai descrever uma curva. Qual é a curva que está aqui? Essa aqui é uma curva bidimensional, né, que tem dois componentes. As equações paramétricas são x igual a cosseno de t e y igual a seno de t, certo? O que acontece se a gente vai elevar ao quadrado? X ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual ao quê? Cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t, igual a 1, certo? E esse, obviamente, ele corresponde à equação de uma circunferência de raio 1 e centro na origem de coordenadas. Tá certo? Então, a imagem de essa função vetorial vai estar na circunferência de raio 1 e centro na origem. Tá certo? Como está aqui, né? Vai estar aqui. Vai estar em todos os pontos que estão aqui. Esse é o primeiro exemplo. Vamos agora ao segundo exemplo. No segundo exemplo, vamos considerar a seguinte função vetorial. Quais são as componentes aqui? O x vai ser igual ao cosseno do 2k pi t e o y vai ser seno do 2k pi t, né? Certo? Conforme está aqui. Se você observa aqui, se você elevar ao quadrado cada uma das componentes e soma, você vai ter o quê? Aqui levando ao quadrado vai ser cosseno ao quadrado de 2k pi t mais seno ao quadrado de 2k pi t. Nós sabemos fazer, pela identidade trigonométrica fundamental, o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, independente de qualquer ângulo, né? Aqui, como os ângulos são iguais, portanto, também a identidade é igual a 1. E observamos também que essa equação corresponde à equação da circunferência de raio 1 e centro na origem. O que observa aqui, né? Apesar de que as funções vetoriais são diferentes, né? Aqui de um lado tem aqui, e do outro lado está aqui. O que observa? As imagens são iguais. Não são iguais as imagens? Ou seja, o traço é o mesmo, são circunferências, o traço. No entanto, as curvas são diferentes. E a curva aqui que dizemos, né? Iguais. Em ambos casos, acima, o traço é o mesmo, que seria a circunferência, mas as aplicações da função ou curvas são distintas.
Então, uma curva é uma aplicação, né? E o traço é a imagem dessa curva. Tudo bem? Ficou mais ou menos claro a explicação, a diferença entre curva e traço? Traço é a imagem da aplicação e curva é a aplicação, né? O próximo exemplo que vamos a considerar é uma curva definida pela função vetorial aqui. Quais são as componentes, né? A cosseno de t, a primeira componente, a segunda A seno de t, e a terceira componente é BT. Aqui só que o t é maior ou igual a zero, certo? Essa curva como vamos a chamar, né? Vai chamar-se hélice circular. Vamos ver qual é a cara mais ou menos. Por que chama-se hélice circular? Vejamos, né? Se a gente pega as duas primeiras componentes, A cosseno de t e A seno de t. Vamos elevar ao quadrado essas primeiras duas componentes. Sumamos os quadrados das primeiras duas componentes, né? Está aqui. O que observa aqui? Isso aqui, se fosse em R2, seria a equação de uma circunferência, né? Como estamos em R3, essa aqui vai ser a equação de um cilindro. Certo? De um cilindro, né? E o que observamos aqui, né? Obviamente, se o B é maior que zero, ou no caso C maior que zero, né? Quando T é maior que zero, e o B tem que ser maior que zero. O B, aqui vamos escrever que o B é maior que zero. Portanto, o Z tem que ser maior que zero, né? Então, veja aqui, qualquer ponto da forma x, y, z, ele tem que estar acima do ponto x, y, zero. Tá certo? X, y, zero. Esse aqui, o terceiro ponto só é zero se t é igual a zero. Para todo t maior que zero, então o ponto vai estar acima, né? Assim, a curva, ela vai girar ou se enrolar na superfície lateral do cilindro de raio A e geratriz paralela ao eixo OZ, conforme a figura seguinte, né? Veja que aqui você tem a equação do cilindro, que seria x ao quadrado, né? Mais a ao quadrado. Não, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, né? Foi a 1? Ou a quadrado. Nesse caso foi ao quadrado, o raio A. Então. Aqui eu fiz com A igual a 1, só para graficar, né? Tá certo? Então, aqui o que acontece com a curva? Ele vai enrolar-se, vou seguir aqui o gráfico, vai vendo que está enrolando na superfície lateral do cilindro. E, obviamente, o T vai aumentando, o Z também vai aumentando, e assim vai, né? Se o caso de o T ser maior que zero e B ser maior que zero, o caso o B seja negativo, né? E o T maior que zero, então, ele vai enrolar-se para baixo. Vai para baixo, né? Assim, e assim por diante, por baixo. Se o B fosse negativo. Tudo bem, pessoal? Esse exemplo, tranquilo? Tranquilo. Agora vamos a analisar ou estudar mais uma operação importante nas funções vetoriais, né? Que se chama derivação. E, de novo, né? A derivação é praticamente parecida com o caso real. Vejamos, né? Seja RT uma função vetorial, dizemos que a função R é derivável no ponto T que pertence a um intervalo, né? É derivável se existe esse limite que está aqui. Certo? Esse limite que está aqui, veja que a função vetorial aqui não dizemos aqui a dimensão. Isso aqui é irrelevante a dimensão, porque a definição vale para funções vetoriais de 2 dimensões, funções vetoriais de 3 dimensões, de 4, de 5, ou das que você quiser. Então, como é um limite que está aqui, então é facilmente observar, né? Como vai indicar o teorema anterior, né? Que isso aqui você também pode analisar como sendo o limite de cada um das componentes do vetor, depende da dimensão, né? N dimensional. Pode ser interpretado esse limite que tem. Então, se esse limite existir, tal como está aqui a condicional, se existe, né, esse limite aqui, a notação que você vai usar geralmente é o quê? dRt sobre dt ou R' de t. Tanto esse como esse, dependendo do contexto, você usa esse, ou vamos usar esse ou esse. Tá bom? E também dizemos que a função vetorial é derivável em I, se ela possui derivada em todo ponto desse intervalo. Então, aqui temos um teorema muito prático a seguir, vamos anunciar, né?
que permite calcular a derivada de funções vetoriais, se existirem, né? Aqui temos aqui seja, aqui a função vetorial com suas componentes, suas n componentes, e t pertence ao intervalo i, né? E t0 é um ponto de acumulação de i. Agora nós podemos já falar de ponto de acumulação. Você lembra quando foi definido na aula passada, né? Se existir, o quê? Uma bolinha aberta, né? Com centro em t0, tal que a interseção dessa bolinha aberta com o conjunto i, ele contém ao menos um ponto. Tá certo? Essa seria a definição de ponto de acumulação, né? Então, a função vetorial R de t é derivável em t0, né? Se, é somente se cada função componente é derivável em t0, né? Lembre-se que isso é muito parecido com a definição do limite, aquela que provamos nós. É muito parecido. Então, veja aqui. Agora, para calcular a derivada de uma função vetorial, se existir, basta calcular a derivada de cada uma das funções componentes. E aí seria o resultado, né? Tudo certo? Eu não fiz aqui um exemplo, mas os exemplos são muito fáceis de fazer, né? Então, eu vou deixar como exercício depois. Então, veja aqui, agora nós queremos saber aqui se é uma vetor tangente a uma curva, né? Uma definição muito importante, né? Vetor tangente a uma curva. Vamos supor que a função vetorial esteja definida por essa função vetorial que está aqui. Certo? Com três componentes tridimensionais. Então, o vetor R', que seria a derivada da função vetorial, né? Como já sabemos, a derivada da função vetorial é igual à combinação linear das derivadas das suas componentes, né? Como está aqui. Então, esse vetor que está aqui, quando passa, ou seja, a derivada da função vetorial chama-se vetor tangente à curva no ponto M. Então, aqui no ponto M, um t arbitrário, por exemplo, está calculando aqui, né? E aqui é fácil entender, né? Veja aqui. Aqui tem o vetor posição, RT, quando o t, ou a variável t, o R está definido em t. Se você perturba um pouquinho o parâmetro t, por exemplo, t mais h, então o vetor pode estar aqui, certo? E aqui, como faz a diferença é m, o vetor mn, né? É a diferença dos vetores ON e OM, tal como indica esse que está aqui. Então, o que significa geometricamente esse vetor que está aqui? Esse é o vetor R'(t). Ou seja, esse R'(t) é o vetor posição do vetor secante Mn, né? O vetor secante é a curva, está vendo aqui? Secante porque ele corta ao menos em dois pontos. Então, o vetor posição, o vetor limite, ou a posição final que vai ocupar o vetor Mn quando H tende para zero, vai ser o vetor tangente. Então, a mesma definição que nós fizemos para funções reais. Tá certo? Então, doravante, se nós queremos calcular o vetor tangente a uma curva, basta calcular a derivada. E uma definição importante é o vetor tangente unitário. Obviamente, o vetor tangente unitário calcula-se fácil. Se você calculou o vetor tangente unitário obtém-se do vetor tangente dividido pela sua norma, né? Pela norma dele. Aí você obtém o vetor tangente unitário. E aqui umas definições importantes do linguajar matemático, né? Que ajuda muito para simplificar as afirmações, essas coisas, né? Veja aqui. Seja R uma função vetorial tridimensional, que escrevi aqui, uma curva parametrizada diferenciável, né? Uma curva parametrizada diferenciável. Se para cada t pertence a i, o vetor tangente é diferente de zero, então diz-se que a curva é suave ou regular. Então, doravante, quando a gente vai falar, seja gama uma curva suave ou curva regular, nós estamos entendendo que essa curva possui reta tangente em todos os pontos da curva e esse vetor tangente é diferente do vetor nulo. Certo? Então, existe vetor tangente em todos os pontos da curva e esse vetor tangente é diferente do vetor nulo. Isso que vamos dizer. Então, dizer uma curva regular é dizer todas essas coisas que acabamos de explicar. Outra definição importante também que também vai estar entredito, né? As propriedades que vai ter é o que? Se tem uma função vetorial, uma curva parametrizada diferenciável, né? Se
o intervalo I, vamos supor que seja AB, né? Então decimos aqui. E vejam que ó, a função vetorial é igual nos extremos. Ou seja, a função vetorial valuada em A e em B são iguais. Então dizemos que a curva é fechada. Certo? Então mais ou menos pode ser assim aqui. Aqui, por exemplo, aqui tem, quando t é igual a A, em realidade esse ponto que está aqui. No entanto, quando t é igual a B, também esse ponto que está, portanto é fechado. Ele pode ser de diferente forma, mas é um exemplo simples de uma curva fechada. E aqui temos as regras da derivação, tá certo? Tal como tínhamos aqui. Como ele vem, as regras de derivação provém das regras do limite de uma função, praticamente então as provas são muito parecidas. Temos aqui duas funções vetoriais, diferenciáveis. Aqui temos g de t uma função real e c uma constante, né? Então, valem as seguintes operações. Aqui, se a gente quer derivar a soma ou diferença dessas duas funções vetoriais, o resultado vai ser a soma ou diferença da derivada dessas funções vetoriais. Se nós queremos derivar uma função vetorial multiplicada por uma constante, fácil. Tira a constante da derivada e então vai ficar C vezes a derivada de R. A terceira propriedade, né? Se temos aqui a derivada de uma função vetorial multiplicada por uma função real, então aqui usa a regra do produto. Vai ser a derivada da função real vezes a função vetorial, mais a função real vezes a derivada da função vetorial. Certo? Também prova-se facilmente isso aqui. Como que você prova essa fórmula aqui? Como o g de t é uma função real, então nós podemos multiplicar esse g de t a cada uma das componentes de R. Certo? Uma vez multiplicada com os componentes, então aí vamos a pegar a derivada. Então seria a derivada da primeira componente, depois a derivada da segunda componente, depois a derivada da terceira componente. Aí você agrupa, vai dar esse resultado. Também temos a operação de derivada do produto escalar de duas funções vetoriais. A forma também é fácil de lembrar, é praticamente como a fórmula do produto. Se comporta um pouquinho mais ou menos, né? E também temos a derivada do produto vetorial de duas funções vetoriais. E também a regra se comporta como um produto, né? Porque aqui no primeiro parênteses é o quê? É o produto vetorial da derivada de R com relação a S, mais a função vetorial, produto vetorial de R com relação à derivada de S. É fácil de lembrar. E aqui, a prova, como eu falei, ele vai ser essa na definição, mais que tudo, né? E aqui temos uma importante afirmação, né? Veja que diz aqui, né? Suponha que R de t igual a C. O que significa R de t? Como podemos entender aqui a norma de R de t igual a C? Ou seja, o comprimento da função vetorial é constante. O comprimento da função vetorial é constante. Certo? Exemplo de funções vetoriais cuja norma é constante. Fácil, né? Tem nós acabamos de ver, por exemplo, pode ser aquela função vetorial com componentes cosseno de t e seno de t. Se a gente calcula a norma, né, componente vai ser igual a 1, que é constante. Então, esse seria um exemplo, né? Então, aqui é um caso geral. Se a norma de uma função vetorial é uma constante, então, vamos mostrar que o vetor tangente e a função vetorial são vetores ortogonais. Os dois são ortogonais. Nós dizemos que são ortogonais quando a gente faz o produto vetorial. Aliás, o produto escalar desses dois vetores e o produto escalar é igual a zero. Não é? Então, veja aqui. Vamos a partir da hipótese, né? O que diz a hipótese? A norma da função vetorial é igual a C. Ou, se você preferir, vamos a trocar aqui. C igual a norma da função vetorial. E vamos levar ao quadrado. Levar ao quadrado aqui, C quadrado, R quadrado. E aqui, vamos usar a definição de norma. Se vocês lembram da aula passada, né? Nós dizíamos que norma ao quadrado de um vetor é igual ao produto escalar desse vetor com ele mesmo. Aqui. Então, agora vamos a derivar. Deriva c² com relação a t e deriva esse produto escalar que está aqui. Tá certo?
A derivada de c ao quadrado é constante, dá zero, né? Porque deriva com zero. E aqui vamos usar as regras que nós aprendemos aqui no slide anterior. Veja aqui, derivada do produto escalar de duas funções vetoriais. Só que no caso nós vamos ter a mesma função vetorial. Aqui vai ser R e aqui também vai ser R. Certo? Ficou aqui, né? Então vai ficar, por definição, vai ser igual que produto escalar de R' com R mais produto escalar de R com R', né? Como são reais, então aqui temos a propriedade comutativa. Por isso que vai ficar aqui duas vezes R' RT. E do lado esquerdo é igual a zero, né? O que significa? Então, significa que o produto escalar da função vetorial, aliás, tangente, da vetor tangente e a função vetorial é igual a zero. E isso só é possível se R' com R são perpendiculares. Ou seja, temos isso aqui. O que nós queríamos provar, né? Que o vetor tangente e a função vetorial são vetores ortogonais. Tranquilo? Continuando. Não sei se é cansativo isso aqui, né? Se querem dar uma pausa ou algum comentário, né? Bom, se fosse o caso, basta você me dizer para dar um tempinho de intervalo, né? Como você não me comunica aí, não sei se estão cansados, não. Eu estou entendendo como está tranquilo, então estou indo para frente. Certo? Mas caso precise dar uma paradinha, certo? Vamos lá, então. A próxima operação com relação à função vetorial é a integração. E também, de forma análoga, como foi feito para funções reais, estende-se para funções vetoriais. Assim, né? Temos aqui uma função vetorial aqui, com seus componentes, e o t pertence ao intervalo AB, né? Então, dizemos que a função vetorial é integrável em AB, se, somente se, cada função componente é integrável em AB. E também aqui temos aqui, então, aí a fórmula seria essa aqui. Para calcular, então, a integral da função vetorial, basta calcular as integrais, todas as integrais da função dos componentes. Esse e desse. Tal como foi o caso para o feito de limites, de derivadas, limites, continuidade, derivadas e integrais. Todas por quê? Porque todas provêm de limite, tanto a derivada, funções contínuas, né? Integração, eles provêm de um limite. Por isso que vale essa propriedade. Aqui, por exemplo, né? Se nós temos uma função vetorial com a seguinte cara, a primeira componente, 2 cosseno de t, a segunda, 2 seno de t, e a terceira, 3t. Essa aqui é uma hélice circular, certo? Então, vamos a integrar essa função vetorial no intervalo de 0 a 2π. Certo? Então, a integrar essa função vetorial é a mesma coisa que integrar cada um dos componentes aqui. Primeira componente, segunda componente e terceira componente. Calculamos a primitiva de cosseno de t. A primitiva é menos seno de t, por isso que fica menos 2 seno de t, e aqui pela fórmula de Newton-Leibniz, fica de 0 a 2π, né? A segunda componente, a primitiva de seno é cosseno, então vai ficar 2 cosseno de t, valor de 0 a 2π. E aqui, a primitiva de 3t, vai ser quanto? Vai ser 3t ao quadrado sobre 2, né? Valor de 0 a 2π. O seno de t, ele se anula em 0 a 2π, portanto, o primeiro componente vai ser 0. A segunda, o cosseno de t, ele vai ser 1 em 2π e em 0, portanto, também se anula, né? Porque vai subtrair. E por fim fica só a última. Quando t igual a 2π, vai ficar aqui 2π, 4π ao quadrado. 4 cancela com 2, vai ficar 2. 2 vezes 3, 6. Quando t igual a 0, dá 0. Então, por isso fica esse aqui. Esse aqui seria, então, a integral dessa função vetorial no intervalo de 0 a 2π. Tá certo? E para terminar aqui nossa análise de curva, de funções vetoriais, né? Nós abordamos muitos assuntos sobre funções vetoriais, assim, de forma rápida. Mas também deixamos muitos assuntos fora, né? Por exemplo, assuntos que se estudam em geometria diferencial, né? Pode ser a curvatura de uma curva, torção, ou o sistema referencial de Frenet, por exemplo, né? Mas isso aí pertence a outra. Mas a gente deu as principais definições e operações de funções vetoriais, né? E agora mais né? É calcular o comprimento de arco. Veja que quando estamos na escola, nós aprendemos a calcular perímetros de algumas figuras geométricas planas, por exemplo, né? Nós sabemos calcular o comprimento do quadrado, ou chama perímetro do quadrado, se conhecemos o lado do quadrado, né?
sabemos calcular o perímetro de um retângulo se sabemos os lados da a base e a altura do retângulo, né? E assim outras coisas. E também sabemos encontrar o perímetro da circunferência se conhecemos o raio dele, né? É fácil, 2πr, calcula aqui. Então, mas pode acontecer que nós tenhamos curvas que não sejam parecidas nem de longe das figuras que agora acabei de elencar, né? Quadrado, retângulo, circunferência, semicircunferência, um quarto de circunferência, por exemplo. São curvas totalmente aleatórias, diferentes. Então, não existe na geometria analítica ou fórmulas que nos permitam calcular o perímetro ou o comprimento dessas curvas. Certo? Então, nós vamos a deduzir agora uma fórmula que nos permita calcular o comprimento de qualquer curva regular. É importante que a curva seja regular, né? Regular, a matemática também tem uma expressão suave por partes, que seja por partes. Não precisa ser regular em todo o intervalo, pode ser que em algumas partes, tá certo? Sem entrar em detalhes, por pedaços. Mas vamos a supor, para que todo esteja mais fácil, vamos supor que seja regular, ou seja, ela possui derivada em todos os pontos, certo? Ou seja, existe o vetor tangente à curva em todos os pontos. Tudo certo? Então, vamos a... Primeiro, intuitivamente, como calcularíamos? Você imagina uma curva aqui, vamos imaginar uma curva qualquer, tá certo? Uma curva aqui. Esse aqui é o ponto inicial e aqui é o ponto final, tá certo? Como a curva é arbitária, eu não sei de que forma vou calcular, qual é a forma, mas intuitivamente vamos a calcular o seguinte. Vamos a inserir na curva n menos 1 pontos, por exemplo. Desconsidera os pontos exteriores, os pontos extremos, aliás, né? Você vai introduzindo. Por exemplo, aqui tem o ponto a zero, aqui você introduz mais um pontinho, aqui introduz outro, aí vai introduzindo, né? E aí, o que vai fazer? Você vai ligar esses pontos. Liga o primeiro ponto extremo esquerdo, né? Com o primeiro ponto que você inseriu aqui. Depois o primeiro com o segundo, e vai... O que você está obtendo? Linhas poligonais, não está em poligonais? Então, em questão mais ou menos de aproximação, você fala, né? E calcular o comprimento de linhas quebradas, de linhas ou de retas, segmentos de retas em R2 é muito fácil. Se você conhece as coordenadas dos pontos, pelo teorema de Pitágoras, você calcula o comprimento desse aqui, que seria a hipotenusa, né? Um triângulo retângulo. Calcula. Então, você diz, mais ou menos, se eu calculo os comprimentos dessas linhas quebradas, mais ou menos, essas linhas quebradas, para mim, vai dar uma aproximação do comprimento da curva. Uma aproximação. Obviamente, em matemática, como você vê, para definir a integral, a aproximação fica melhor quando você aumenta o número de pontos, né? Ou quando diz que o comprimento de cada uma dessas linhas quebradas tende para zero. Aí, se existe esse limite, aí você fala de fato. Então, o comprimento dessa curva calcula-se calculando esse limite. Se esse limite existe, então, a fórmula que me permite encontrar o comprimento dessa curva é igual a esse limite. Certo? Então, vamos a formalizar agora, né? Então, vou voltar um pouquinho atrás. Eu dizia, né? Aqui tem a curva AB, essa curva, como aqui de modo intuitivo, né? As linhas quebradas, né? Então, certo. Agora vamos a formalizar essa ideia. Para isso, consideramos nossa curva regular, que é importante isso aqui, né? Regular. Vamos supor que nossa curva regular seja parametrizada pelo parâmetro t, né? Ou seja, vamos a considerar o caso bidimensional. Certo? Curva no plano. Pode ser no tridimensional, tem mais contas, mas é a mesma coisa, né? Praticamente x igual a φ de t, y igual a psi de t, né? E o parâmetro t, ele pertence a um intervalo de alfa até beta. Certo? Veja aqui, então, os pontos extremos A e B da curva, aqui. Esse aqui tem o ponto extremo A e esse aqui seria o ponto extremo B. Aqui eu escrevi, mas é o ponto extremo B. Certo? Então, os pontos extremos A e B vão corresponder qual valores? Quando T alfa, T0 igual a alfa e Tn igual a beta. Tá vendo? T0 é o valor extremo esquerdo do intervalo e Tn é o valor extremo do direito do intervalo. O que significa isso? Quando T ser igual a alfa, ou seja, x, f de t, f de alfa, y de alfa, eles vão ser as coordenadas do ponto A. E quando o t n igual a beta, né? Nós temos aqui x, φ de beta, y, psi de beta, essas vão ser as coordenadas do ponto B, certo? Esse ponto que está aqui, extremo direito.
Tá certo? Agora vamos a querer calcular o comprimento de AB. Então temos aqui, vamos inserir esses pontos que eu falei aqui, né? Os n menos 1 pontos. M1, M2, MI até M menos 1 pontos, tá certo? E todos esses pontos vão corresponder a seguintes valores do parâmetro. T1. T1 vai corresponder às coordenadas de M1, ou seja, o M1, quais vão ser as coordenadas? Φ de T1, vírgula, Psi de T1. O M2, quais vão ser as coordenadas? Φ de T2, Psi de T2, e assim por diante. Tá certo? Vamos a denotar, então, as coordenadas dos pontos arbitrários MI por esse que está aqui. É o valor de X e Y em TI. E aqui, como eu falei, usando a forma de comprimento de um segmento linha da geometria analítica, né? Obtemos para o perímetro das linhas quebradas, AM1, M1, M2, a seguinte expressão. Certo? Essa expressão que está aqui dentro do é como se você tem um triângulo retângulo, na verdade, né? Essa primeira que está aqui, essa aqui seria o quadrado de um cateto, e aqui seria o quadrado do outro cateto. E, portanto, a raiz quadrada desses aqui vai ser a hipotenusa ou o comprimento da linha quebrada, certo? Que seria, deixa eu ver aqui, dessas linhas quebradas aqui. De M0, de A até M1, de M1 até M2, essas linhas quebradas, certo? E estamos somando todas essas linhas quebradas que está aqui. Suma. Estamos somando a primeira linha quebrada, o comprimento da primeira linha quebrada, mais o comprimento da segunda linha quebrada, né? Por quê? Porque o I, ele vai percorrendo, vai de 1 até N, né? Assim vai mudando. E aqui vamos a trocar, né? O que foi XI? XI, se vocês lembram, é Φ de TI. O que seria XI menos 1? Seria Φ de TI menos 1, né? Daqui a mesma coisa, Y. Psi de TI, Y de I menos 1. Psi de TI menos 1. Tudo certo? Essa nos vai dar uma aproximação, como dizia, né? Mas o comprimento do arco AB vai se expressar por essa forma que está aqui, se esse limite existir. Você tem essa expressão que está aqui, como vemos aqui acima. Se você tem um limite quando n tende a 0, e se esse limite existir, então, esse limite nos vai dar o valor do comprimento da curva. Mas antes de chegar a esse limite, vamos a simplificar um pouquinho essa expressão que está aqui. Essa expressão que está aqui. E para isso, vamos a usar o teorema do valor médio. O valor do teorema médio também se estuda em cálculo, né? Para os termos que estão dentro do colchete. Ou da raiz que está aqui, né? Vamos usar o teorema do valor médio aqui. E o teorema do valor médio aqui, nos dois. Certo? Vamos lá, então. O que diz o teorema do valor médio? Está aqui, né? O teorema do valor médio, eu vou lembrar para vocês. Tem uma função definida no intervalo fechado de A até B, contínua nesse intervalo, e diferenciável no intervalo aberto AB. Certo? Com essas hipóteses, então, existe um número, vamos chamar C, que pertence ao intervalo aberto AB, tá o quê? A diferença das funções f de B menos f de A vai ser igual ao valor da derivada no ponto intermediário C, vezes o comprimento do intervalo, ou seja, vezes B menos A. Esse teorema do valor médio, esse aqui vamos escrever o teorema do valor médio para cada um das duas expressões que está dentro do colchete. Certo? Aqui para Φ e aqui para Psi. Certo? Aqui, está vendo aqui? Aqui calcula no extremo direito. Aqui o valor de Φ no extremo esquerdo. Aqui calcula a derivada de Φ e aqui a derivada de Φ. Valua num ponto intermediário tau I. Esse tau está entre TI, entre TI menos 1 e TI, né? E aqui é o comprimento do intervalo. Seria o ponto extremo direito menos o ponto extremo esquerdo. A mesma coisa para o segundo colchete, né? Psi. Tá aqui. Veja que aqui tem duas letrinhas. Aqui eu escrevi tau I e aqui tau eta I. Por que eu não escrevi a mesma, né? Então, em termos matemáticos, tem uma diferença pequena, né? Que se chama de erro. Então, vamos a corrigir agora. Veja aqui. Onde tau I e eta I, eles pertencem ao intervalo, a esse intervalo aberto que está aqui.
Entonces, sustituyendo esas expresiones encontradas para phi y para psi, la raíz cuadrada, vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Aquí voy a sustituir aquí. Sustituyendo, tenemos esa expresión que tengo. Veja que ya simplificou um pouquinho, já, né? Agora, deixa aqui. Vamos agora denotar por Ri o erro que vamos a cometer quando trocamos na raiz quadrada, né? Essa raiz quadrada, vamos trocar o quê? O eta i por tau i. Tá certo? Estamos trocando aqui, tá vendo? Ficou assim. Aqui. Estou trocando aqui a derivada ao quadrado de psi, valor em eta i. Estou trocando por a derivada de psi ao quadrado por tau i. Tá certo? Quando faço essa assunção, assumo isso aqui, estou cometendo um erro. Então, esse erro vai anotando com ri de i, tá certo? Agora sim, vamos escrever essa fórmula da seguinte forma, né? Vamos lá, voltamos a fórmula aqui. Nós temos essa fórmula aqui, não temos? Voltamos simplificando, temos essa aqui. Ou seja, tomando o limite aqui, o que vai fazer aqui? Vai ser o limite do primeiro fator, veja que vai ser essa raiz quadrada multiplicado com ti menos 1, esse aqui. Depois vai ser mais o ri multiplicado por ti, né? Assim. Se esse limite existe aqui, esse limite existe que está aqui, ele vai ser denotado por a integral de alfa a beta. Por que alfa e beta? Porque alfa e beta é o intervalo onde muda o parâmetro t, né? E aqui vai ficar a derivada de φ ao quadrado mais a derivada de psi ao quadrado de t. Agora nós temos que mostrar que esse segundo limite tem que ser igual a zero, né? Se provamos isso, então a fórmula está correta. E aqui tem as contas aqui, eu não vou deter aqui as contas, tá aqui também feitas as continhas, né? E se mostra então que o limite por módulo, inclusive, desse aqui, é menor que um delta n beta menos a. E aqui mostramos que esse limite aqui, ele tende para zero, né? E assim nós podemos escrever então a nossa fórmula dessa forma. Assim nós encontramos agora uma fórmula que nos permita calcular o comprimento de uma curva plana, né? Quando conhecemos a parametrização dela. E se calcula dessa forma que está aqui. Tá certo? Em particular, se a curva é dada pelas equações, em forma algébrica, por exemplo, y igual a f de x, e o x vai de a até b, como que calcularíamos essa fórmula, né? Veja, porque aqui tem paramétricas, né? Então, aqui, na verdade, seria a derivada de x. A derivada de x dá 1. E aqui seria a derivada de y ao quadrado. A derivada de y, nesse caso, seria f. A derivada seria a derivada de y ao quadrado. Tá certo aqui? 1 mais f' ao quadrado de x. Então, aqui temos duas fórmulas. Uma quando a curva é dada de forma paramétrica e outra quando dada em forma algébrica. Então, dependendo do exercício ou do problema exigido, a gente vai escolher qual é essa aqui. Obviamente, essa fórmula 2 que está aqui, ela pode ser estendida para o caso tridimensional. Se tivesse tridimensional, então teríamos 3 componentes. Então, aqui dentro da raiz, teríamos 3 componentes. Se fosse tetradimensional, dentro da raiz teríamos 4 componentes. Se fosse n-dimensional, n componentes. Tá certo? Então, dá para estender para mais dimensões. Tranquilo, antes de ver alguns exemplos? Ok, né? Então, Tranquilo. bom, aqui eu faço aqui uma pequena extensão para R3, como eu dizia, né? Se a função vetorial é dada por esse vetor aqui tridimensional, então no lugar de 2 vamos a ter 3, né? Como falei aqui. Mas, no entanto, se vocês observam aqui o que está dentro da raiz, aliás, o que está junto com a raiz, esse que está aqui, ele é igual à norma da função vetorial, a norma da derivada da função vetorial. Então, basta, por exemplo, em vez de você calcular toda essa conta que está aqui, que é a mesma coisa, né? Você vai calcular a norma da derivada da função vetorial. A notação aqui fica mais compacta, né? E, de fato, é mais entendível calcular essa aqui que essa aqui. Então, depende da memória de vocês, né? Se vocês lembram essa fórmula, perfeito. Se lembram essa também, são equivalentes. Tá certo? Então, em função desse, vamos a
ver dois exemplos. Veja aqui. Vamos a calcular o comprimento do arco da hélice circular definida pela equação. Essa é a equação que define a hélice, certo? É a equação paramétrica. O x, o φ também, né? O x é igual a 2 vezes cosseno de t, perfeito. O y é 2 vezes seno de t e o z é 3t. Mas veja que a hélice circular é uma curva infinita, tá certo? Mas nós queremos calcular só um trecho dela, né? Qual é o trecho? Nós queremos calcular o trecho que vai desde o ponto A com componentes 2, 0, 0 até o ponto B com componentes 0, 2, 3 primeiros. Por exemplo, nós vamos voltar aqui a nossa hélice circular, o segundo estava por aqui, né? Um pouquinho. Aqui, vamos apagar todo esse rabisco que a gente fez. Tá. Por exemplo, o ponto A era 2, 0, 0, né? O 2 e o A igual a 2. Vamos supor que 2 seria aqui, até 0,3 mais ou que seria até aqui. Então, nós queremos até aqui. Então, na verdade, nós queremos calcular o comprimento de tudo isso que está aqui. Só até aqui. Essa parte, esse trechinho ali. Tá bom? Vamos lá. Primeiramente, veja aqui a fórmula, como está a fórmula aqui, né? Nós, primeiramente, precisamos calcular o vetor tangente, certo? Calculamos a derivada. Calcula a derivada. A derivada da primeira componente. A derivada de 2 cosseno de t é menos 2 seno de t. Está aqui. Agora deriva a segunda componente. Derivada de 2 seno de t é 2 cosseno de t. Está aqui. E agora, a derivada da terceira componente dá 3. Tá certo? Esse aqui é o vetor tangente. E agora vamos a pegar pela fórmula. Uma vez calculado o vetor tangente, você calcula a norma, né? Vamos calcular a norma. Aqui, como se calcula a norma? A norma aqui vai ser igual a raiz quadrada da soma dos quadrados do vetor tangente. Aqui seria menos 2 seno de t ao quadrado, mais 2 cosseno de t ao quadrado e mais 3 ao quadrado. Vejamos aqui. Quando a gente levar ao quadrado isso que está aqui, vai ficar o quê? 4 seno ao quadrado de t. E aqui, 4 vezes cosseno ao quadrado de t. Coloque em evidência 4, vai ficar então 4 vezes seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t. Seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t é igual a 1. Então ficou 4 só, né? 4 mais 3 ao quadrado, 9. 9 menos 4, 3. Então ficou raiz quadrada de 3. Tá certo? Então o vetor tangente é constante. O comprimento do vetor tangente é constante, tá certo? Agora nós queremos calcular uma parte. O ponto A com coordenadas 2, 0, 0 vai corresponder qual valor de t? Se t igual a 0, que observam aqui? Vamos observar aqui. Quando t igual a 0, o que acontece com o cosseno de t? Vai ser igual a 1. Então, a primeira componente vai ser igual a 2. Se t igual a 0, o seno de t vai ser 0. A segunda componente é 0. Se t igual a 0, o 3t vai a 0, né? A terceira componente é 0. Então, quando A tem as coordenadas 2, 0, 0, ela corresponde ao t igual a 0, certo? Já encontramos o t igual a 0. Agora, para o ponto B, com coordenadas 0,2, 3 primeiros, qual será o valor de t que corresponde? É fácil observar, né? Veja que a primeira componente tem que ser 0. E o cosseno se anula em qual ponto? Quando t é igual a π meios, certo? Então, aqui vai ser, quando t é igual a π meios, aqui vai dar 0. E quando t é igual a π meios, aqui vai ser seno de π meios dá 1. Vai dar 2. Justo que não temos aqui 2. E por fim, quando t é igual a π meios, vai ter π meios vezes 3, 3 π meios. Aqui. Tá certo? Então, achamos que os pontos A e o ponto B correspondem aos pontos 0 e π meios, respectivamente, né? Por isso, o t pertence a esse intervalinho de 0 a π meios. Certo? Assim, pela fórmula 4, a fórmula 4 é essa aqui, né? O que temos aqui? Que o comprimento de um trecho da hélice circular, que corresponde desde o ponto A até o ponto B, né? É calculado por esse integral que está aqui. Tá certo? 0 π meios. Aqui é a norma do vetor tangente foi calculada, raiz quadrada de 3. De 13, né? Raiz quadrada de 3 é constante. Escreve fora, calcula e vai dar isso aqui. A raiz de 3 é π meios. Esse seria o comprimento desse trecho da hélice circular, desde o ponto A e o ponto B, com essas coordenadas específicas lá em cima, né? E para terminar, então, vamos a calcular
o comprimento do arco da parábola, compreendido desde a origem até o ponto 2,4. Aqui tem a origem, e aqui tem o ponto 2,4, 2 aqui, 4 aqui, mais ou menos aqui. É 1 aqui. Todo esse trecho que está aqui. Certo? Mas veja aqui na nossa equação aqui, está dada em forma algébrica, né? Então, x é o parâmetro, x é o parâmetro e a função vai ser x ao quadrado, y igual a x ao quadrado. Então, vamos a usar qual fórmula? Vamos a voltar aqui, só para indicar a fórmula. A fórmula que vamos indicar vai ser essa aqui. Essa aqui. Vamos voltar. Usando essa fórmula aqui que temos aqui. O x vai mudar de onde até onde, né? O x vai mudar de 0 até 2. Então, vamos lá, então. Usando a fórmula 03 que eu quero mostrar agora, né? O comprimento vai ser dado porque o x vai de 0 a 2, e aqui temos raiz quadrada de 1 mais a derivada de f ao quadrado, né? O f o y, né? O y era o quê? Era x ao quadrado. A derivada vai ser 2x elevado ao quadrado, 4x ao quadrado. Tá certo? E aqui você faz uma mudança de variável para facilitar, né? 2x igual a t, por exemplo. Com essa mudança de variáveis, como que vai ficar agora os limites de integração? Quando x é igual a 0, o t vai ser igual a 0, tá aqui. E quando x é igual a 2, o t vai ser igual a 4, certo? E, obviamente, aqui, diferencial de x, aqui, que precisamos, vai ser igual a diferencial de t sobre 2. Vamos aguardar isso aqui, né? Essa expressão aqui. 0,4, aqui tem raiz quadrada de 1 mais 4x ao quadrado. Aqui é 4x ao quadrado, vai ficar quanto? 2x, aqui vai ficar t ao quadrado, né? dt. Aqui, então, faltou dt sobre 2. Aqui faltou 1 meio. Tá certo? Vocês aí por isso aqui. Aqui faltou 1 meio. Por quê? Porque dx é igual a dt sobre 2. Tá? Dt sobre 2. Então, aqui no final vai ser 1 quarto. Mas tudo bem, vamos a lembrar que aqui faltou 1 meio, tá certo? Por causa da diferencial de x. E aqui nós temos a tabela de integração encontramos. Essa integral que está aqui, você chega a essa fórmula que está aqui, a interação por partes. Tá certo? Isso aqui foi feito no cálculo 1. Tem interação por partes, ou se você conhece funções hiperbólicas, você pode fazer também aqui a mudança de variáveis t igual ao seno hiperbólico de tau, por exemplo. Aí fica mais fácil. Mas aqui também se calcula. Essa fórmula aqui obteve-se usando a interação por partes. Certo? Portanto, né? Vejamos aqui. A integral de 0 a 4 dessa função que está aqui. Veja que nós perdemos 1 meio aqui, né? Esse 1 meio aqui. Aqui tem 1 meio aqui. Então, vai ser já 1 meio, 1 meio. Então, na verdade, aqui, em vez de ser 1 meio, aqui vai ficar 1 quarto. Tá bom? Essa aqui, pela fórmula anterior que está aqui, né? A primitiva dessa aqui é essa expressão que está aqui. Até aqui. Certo? Está aqui. Aí valua de 0 até 4, né? Quando t é igual a 4, vamos ver o que acontece. Aqui tem 1 meio. Na verdade, aqui no lugar do 1 meio seria 1 quarto. Aqui temos... Aqui é 4. Aqui fica 1. 4 ao quadrado, 16, né? Aqui está 1 a 16. E mais, quando é 4, aqui fica 4. 4 mais 1, mais raiz quadrada de 4. E aqui fica quando t é igual a 0. Quando t é igual a 0, esse termo que está aqui. Esse termo que está, o primeiro termo do cochete vai ser 0, né? Porque está multiplicado por t, que é 0. E aqui, quando t é igual a 0, aqui dá 0, então vai ficar raiz quadrada de 1. Aqui tem 0, então fica o logaritmo neperiano de 1 dá 0. Por isso que não é considerado, não? E aqui simplificamos aqui. Então, na verdade, aqui vai ficar, o resultado final vai ser 1 quarto, 4 raiz quadrada de 17, mais logaritmo neperiano de 4 mais raiz quadrada de 17. E com esse exemplo, nós vamos a finalizar nossa videoaula de hoje.